Então o cavaleiro segura uma balança. Em algumas partes do Novo Testamento, o mesmo termo, balança, é traduzido por jugo e empregado de forma metafórica, né? Para o peso colocado sobre uma pessoa, como a escravidão, por exemplo, né? Você pode ler isso lá em Gálatas 5:1 e 1 Timóteo 6:1. Tá certo? O cavalo amarelo, né, que está em 7:8, né, Apocalipse 6, 7 e 8. A figura da morte e do inferno apresenta uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades, que é a região dos mortos, recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Até elas estão debaixo de autoridade. O Hades e a morte, eles só podem atuar sob a permissão divina. Então o círculo dela de ação é limitado. E o território dela é definido. Apenas a quarta parte, e não mais. Né? Então a morte, ela usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. Primeiro, espada. Trata-se da morte provocada pela guerra, pelo crime e pela intolerância. Segundo, a fome. É o subproduto da guerra e de exploradores. Terceiro, as pragas. São as doenças, pestes, as epidemias. E as bestas feras, né, da terra, que despedaçam e devoram tudo que encontram. Tanto bichos como homens maus. Tá? Então a figura provavelmente representa a morte por flagelos, apesar de ser possível que algumas almas tenham morrido em decorrência de pestes no tempo de João. É bem provável também que essa visão ela abranja todas as pragas decorridas até hoje, como por exemplo as do Egito, né, por ocasião lá da saída do povo do Egito, e as que ainda estavam por vir na nossa história, na história humana. Lembrando do Egito, lá do Êxodo, irmãos, quem foi atingido por todas aquelas pragas? Os egípcios. Eles tiveram a chance e a oportunidade de não sofrerem aquilo. O que está acontecendo agora é a mesma coisa. Tá? O que nós precisamos fazer é manter a nossa vida escondida em Cristo. Tá certo? Uma das características aí da leitura apocalíptica é uma visão que abrange passado e futuro da história humana. A visão do horror na guerra é apavorante. Males sociais, ecológicos, biológicos. Porém, Jesus é quem abre cada um dos 4 selos. Do trono de Deus é que emana a ordem dos acontecimentos. Então, Yeshua, ele governa o mundo à destra, à direita do Pai. Os cavaleiros seguem uma ordem de cima. Venha. É isso que Deus faz, né? É isso que Yeshua faz. Venha. Então você percebeu que até o mal está no controle de Deus? E que o mal é por culpa dos nossos pecados? A gente vive culpando o diabo. Irmão, o diabo ele só pode tentar. Ah, porque o diabo fez. Ah, porque o diabo... Ah, porque o diabo... Caramba, fez porque então eu dei lugar. Então eu permiti. Eu dei legalidade. É isso. O que nós não podemos, como um evangelista fez para mim há muitos anos atrás, de uma determinada igreja, falou que quando ele adulterava, quando se adultera, é o diabo. Bacana, né? Se adulterou, acabou de adulterar, vai lá e fala para Deus, é o diabo, Senhor. Né? Não, não é. A pessoa quis, a pessoa cedeu. Ela se enfraqueceu. Se deixou levar pela concupiscência da carne. Pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos. Gente, olha, não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mau. Ninguém nasce pecador. Essa teologia é uma furada. Ah, nasceu mais um pecadorzinho. A Bíblia diz que nós temos tendência.
Nós temos, Paulo chama de inclinação ao mal. Tendência. Inclinação. Aí se eu quiser me inclinar mais para o mal, eu vou lá e, puf, me inclino. Ou vou manter uma vida de retidão diante do Deus a qual eu sirvo. A escolha sempre será minha. Né? Sempre. Às vezes a gente tem o costume até de pedir uma coisa interessante para Deus. Ânimo. Não é? Às vezes eu mesmo me pego, oh, Senhor, me dá ânimo, aí eu paro. Eu falo, não, ânimo quem tem que ter sou eu. Eu me lembro que ele falou para Josué, levanta-te e tenha bom ânimo. Se vira, joga a preguiça de lado, joga o medo de lado, joga o terror de lado. E vá. É isso. Essa mania que nós temos de não pensar, de não sair fora da caixinha. É por isso que muitos de nós, a gente vive uma vida espiritual medíocre, esperando que alguém fale. Eu não estou dizendo que Deus não possa, claro que Ele pode. Ué, quem manda é Ele, o soberano é Ele. Mas eu não fico na dependência de de uma profecia. Às vezes eu já tenho até a resposta. Você já parou para pensar nisso? Que tu tem a resposta, só não quer aceitar? Aí o dia que Deus usar um espírito de engano, que nem fez lá com Acabe, aí eu quero ver o que a pessoa vai fazer. Não foi assim com Acabe, Josafá? Estava lá aquela fileira de anjos. Um falava uma coisa, o outro falava outra coisa. E o anjo lá, esses anjos aí não sabem de nada. É tão fácil resolver. Tô cansado de esperar na fila. Levantou a mãozinha. Deus, deixa eu falar. Ei. Isso aí é como a Camila fala, a irmã Camila, licença poética, tá? Furou a fila. Eles estão falando muito, eles não sabem não, senhor. Isso é fácil resolver. Eu vou e você um espírito de engano na boca dos seus profetas. Olha só, aí que Deus fez por causa da desobediência, vá. O espírito de engano veio, foi um espírito de engano na vida dos profetas do Senhor, Acabe acreditou e morreu. A Bíblia manda a gente agir como os bereanos. Eu estou falando, confira na Bíblia. Eu estou profetizando, vai ver se está dentro da palavra. Vê se a tua vida está em ordem para isso. Vê se não tem engano, se não tem falsa doutrina, se não tem amargura, se não tem soberba. Vê. É isso que nós precisamos fazer, nos examinar. O nosso problema não é problema de agora, o problema da igreja não é problema de hoje. Quando se colocaram contra Paulo, quando se colocaram contra Pedro, quando se colocaram contra Estevão, gente, é porque eles pregavam a verdade. É porque pregavam a verdade. Existem mais de 613 leis. Só que mais de 200 com o sacrifício de Cristo fez assim, pá. Aí Jesus, para facilitar a vida de todo mundo, ele falou assim, tem 2, que já era dado lá atrás já, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele não estava apresentando uma novidade. Ele estava apresentando aquilo que nós não fazemos. Um rapaz disse para mim, não, Luiz, eu amo mais minha mãe do que a Deus. Eu falei, porque você não conhece Deus. Isso é natural. Falei, eu amo mais a Deus do que qualquer coisa. Eu amo mais a Deus que meu pai, que minha mãe, que meus filhos, que meus netos. Eu amo mais a Deus. Oxe, mas nunca. Esse rapaz não é crente, não. Se você acha que eu prego assim só dentro da igreja, não. O que eu prego eu tenho que pregar em qualquer lugar. Eu não prego fantasia. Aí o rapaz olhou para mim, não, você fala na lata. Eu falei, sim, senão eu não serei seu amigo.
A gente tem que apresentar aquilo que é. Eu falei para ele, a minha mãe não pode dar a salvação para mim, nem a tua. Então eu vou atrás de quem pode. Falei, jamais eu vou deixar de amar minha mãe, meus filhos, netos, jamais. Minha esposa, nunca. Mas eu amo mais a Deus que qualquer uma. Qualquer uma dessas pessoas. Senão, o que Deus fez por mim, eu tenho como nada. Irmão, vocês sabiam? Eu não sei se essas igrejas já se retrataram. Mas existe igreja que diz que Jesus veio num corpo pecaminoso. Sabe o que é isso? Eles não negam que Jesus é Salvador, mas diz que quando Jesus estava em carne, estava num corpo de um pecador. Nunca. Nunca. Quando você começar a ler a Bíblia direitinho e pegar o conceito que ela tem, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe? Tem que tomar cuidado, porque você vai encontrar lá Salomão falando que a sabedoria é como se fosse uma pessoa. Tem que tomar cuidado quando lê. Será que ele estava falando de uma pessoa ou eu que entendi que era uma pessoa? Agora, com relação à palavra, a Deus, existem coisas poderosas por trás disso que está dentro da Escritura, mas a gente não consegue enxergar. Aí a Bíblia diz que foi dito assim, corpo me preparaste. Aí vem uma mulher que recebe um anúncio. Salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Naquele instante, se cumpriu uma palavra que se diz, corpo, me preparaste. Eu estou explicando assim rápido, eu não sei se você está conseguindo entender. Pegando passagens escritas, que você vai montando uns quebra-cabeça. É isso. A gente não precisa ficar inventando coisas aí, coisas e mais coisas, sabe? Hoje existe no nosso meio positivismo, determinismo, coisas que não são de Deus. A gente usa porque a gente aprendeu. E o problema de aprendizado é quando nós não queremos abrir a nossa mente, abrir a nossa cachola. Quando alguma coisa vai de encontro contra aquilo que nós aprendemos, a nossa tendência é o quê? Rejeitar. Não é essa a nossa tendência? Rejeitar. Quantos crentes, o irmão Wagner falou para mim que alguém disse para ele, esquece essa história de Apocalipse. Um pastor. Eu ouço isso de hoje. De pessoas que têm um título. Não, Apocalipse é mistério. Está tudo revelado aí. Que mistério? Deuteronômio 29 diz que os mistérios são de Deus. Mas as coisas reveladas para nós, o seu povo. Aí a gente fica, mistério. Que mistério? Se foi revelado, que mistério que é esse? Se foi revelado, não existe mistério. Aqui existem metáforas. O mistério que existe aqui, alguns mistérios não tem nem. Mas com relação ao mal, Deus fala o porquê. Com relação a tormentas, pestes, pragas, Deus fala o porquê. Tem alguma coisa de mistério. O diabo não é Deus enviando. É Deus aplicando o mal. É Deus aplicando o juízo. É Deus aplicando a justiça. Então não tem mistério. Irmão, tratam o diabo como se ele fosse outro Deus. O conflito entre Deus e o conflito entre criatura e o Criador. Irmão, para pensar. Conflito?
Quer dizer que o computador agora vai olhar para minha cara? Agora nós vamos entrar em conflito. Hã? Uma coisinha criada? Peraí. Tem alguma coisa errada nessa conversa aí. Tem alguma coisa muito estranha. Tá? Muito estranha. Irmão, se Deus, vamos lá. Se Deus resolvesse realmente Deus, lutar, o que aconteceria? Seria uma guerra, uma batalha, uma luta ou seria um massacre? Aí dizer que há um conflito entre Deus e o diabo? Hã? O diabo por acaso tem trono no céu? O diabo por acaso é mais poderoso do que Yeshua? Como é que é? Quer dizer que existe quantos deuses então? O diabo está no lugar de outro Deus? Conflito dos deuses agora? É isso? Tem conflito nenhum, não. O que tem é o nosso Deus como Senhor e soberano de todas as coisas, levando a história ao seu destino final. É isso que tem. O diabo queira ou não queira, eu queira ou não queira, a soberania de Deus está levando a história exatamente para onde Ele quer. É isso que está acontecendo. Aí quando eu falo de igreja neopentecostal, de igreja pentecostal, é essa desgranheira de problema. Entronizaram o diabo e deixaram Jesus aqui equivalente. Para, nunca foi, nunca será. Para, aí é brincadeira, gente. Não, aí eu não estou lendo Bíblia mesmo, aí o Deus que eu creio é furada. Que conflito do Criador com criatura. Adão era próximo de Deus, não era? Quando ele resolveu, eu faço o que eu quero da vida, Deus olhou para ele e sai fora. Teve conflito? Sem conflito. Irmão, nós vamos parar por aqui, tá bom? Depois nós vamos entrar, na próxima aula a gente entra aí no quinto selo. Certo? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, né? Se ficou, podem mandarem para mim aí pedindo explicação, que eu mande explicação naquilo que for possível, tá certo? O que eu não quero é ninguém com muitas dúvidas, né? Dúvidas, eu que estudo a Bíblia tenho muitas dúvidas, tá bom? Porque nem tudo está explicado, não. Sabe o que eu faço com as coisas que não estão explicadas? Deixo para lá. Aceito pela fé e está de bom tamanho. Como é que Jesus gerou lá em Maria? Sei lá, eu sei que foi gerado. Isso é um problema de Deus, não é meu e ó, maravilha. Quem cria tudo é Deus. Ponto final. A única coisa que eu aceito é corpo me preparaste. Ele foi, preparou o corpo para o Senhor e ponto final. Simples assim. Paro aí. Ah, como é que ele fez o universo? Problema dele, não é problema meu. Minha preocupação é minha alma. E a pregação do Evangelho. E o ensinar aquilo que eu sei. Essa é a minha preocupação. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dê uma boa noite de paz e de descanso. E decidam vocês aí quem é esse rapaz aí no cavalo branco. Irmão, para terminar... Luiz, oi. O Wagner pediu para mim avisar o irmão que o celular dele descarregou. Por isso que ele saiu da aula. Eu vi a mensagem dele chegando no WhatsApp, só não deu para responder, senão eu ia perder o... Sem problema nenhum. Ele deixou a paz. Amém. Deixa a paz para ele também. Bom? Ai. Paz do Senhor, fiquem com Deus, Deus abençoe. Paz, Senhor, irmã Márcia.
Mandar paz pro irmão Geraldo. Eu não tô vendo mais ninguém aqui, não sei se já saíram, o que que houve. A Márcia aqui e a Maria online. Tá. Tá bom. E a Tapioca. E a tapioca. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Paz. Beijo. E não esqueçam que está sendo gravado, viu? Beijo.